Boa noite, meninas. Nossa, eu acabei de me identificar demais com o depoimento da Aline, porque muita coisa que ela falou, eu vim falar também. Quando começou a pandemia, eu descobri um câncer de mama. E eu fiquei muito revoltada, porque eu falei assim, não é possível que eu vivi essa porcaria de vida até agora e posso morrer. Não pode ser só isso, né? Assim, não eu estou desperdiçando meu tempo aqui, eu desperdicei minha vida assim. Eu não sentia que eu não tinha feito nada que eu queria, nada de. Eu não vou ser grandioso, mas assim, alguma coisa que importasse para mim, na verdade. Eu vou deixar o quê para o mundo? Vou deixar um nada para o mundo, um vazio, só ocupei espaço aqui, isso me incomodou demais. E então eu venho numa busca, assim, né? Eu já vinha numa busca muito lenta antes disso, e acelerou muito depois disso. Eu tive experiências incríveis durante o meu tratamento, assim, de espiritualidade, de ajuda, de tudo. Achei pessoas muito, muito, muito bacanas que me ajudaram demais, assim, pelo simples prazer de me ajudar, que me ensinaram muito. E, e eu acho uma pessoa que já falou tudo o que você falou hoje, mas assim, não com a identificação que eu sinto quando você fala. Então, eu já ouvi muita coisa que você falou, eu já ouvi de outra pessoa, só que eu não sentia o mesmo impacto. Eu falava, nossa, assim, tá, isso fez sentido, mas não mexeu tanto comigo para me fazer ter um movimento e mudar e buscar uma coisa diferente. E eu gostei demais de como você fala as coisas, de como você coloca as coisas, porque é tudo muito mais simples, muito mais leve, muito mais dinâmico. Meu tratamento acabou, né? Eu estou na fase de remissão, fazendo os exames, tudo. E aí, no final do tratamento, me veio uma vontade imensa de trabalhar, porque eu estava em casa, cuidando de filho, e é uma coisa que eu quis fazer. Minha mãe não pôde fazer, e eu fui honrar minha mãe fazendo isso, na verdade, de uma certa maneira, ainda na rebeldia, né? Você é muito diferente dela. Minha mãe era macho fêmea era fêmea macho da casa lá, fazia tudo, resolvia tudo. Meu pai não tinha essa energia. E na rebeldia, como eu te falei, assim, me afastei muito da minha mãe, fiz tudo muito diferente, mas depois eu percebi que eu vinha honrando coisas que ela queria ter feito, que ela não pôde fazer também, né? Mas também foi importante ficar com meu filho, porque teve aquele, assim, né? A questão era muito menina, foi uma cesárea com pré-eclâmpsia, com a criança prematura, então, assim, eu percebi que teve movimentos ali que foram muito diferentes do que eu queria que tivessem sido, mas foi como deu, né? Foi o que tinha que ser ali na época. E aí, quando eu estava tendo um tratamento, eu estava com uma energia assim muito grande para trabalhar. Eu queria sair para o mundo trabalhar e eu queria mostrar para o pessoal, falar, olha, né, assim, gente, eu agradeço muito ao câncer, porque ele me trouxe muita perspectiva, ele me trouxe assim muita energia, na verdade. E foi um processo importante na minha vida, foi leve, né? Muita gente não entende quando eu falo isso. Não foi difícil fazer o tratamento. Foi difícil a perspectiva de morrer, para mim, né? E daí veio a minha vontade de trabalhar com lutos, porque as pessoas não trabalham com perdas, não trabalham com essa dor tão grande, mas eu queria trabalhar de uma maneira que fosse leve, que fosse movimento para a vida, né? Que as pessoas entendessem que isso, a morte é um movimento natural, isso vem para a vida também, né? Lidar com Me veio uma palavra assim: como seria a vida após a morte sem ter morrido? Porque é uma vida após a morte, né? A proximidade da morte traz para a vida. Traz. Assim, E aquilo precisa sim, morrer, né? Aquele ciclo precisa morrer. A morte existiu. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso, sim. Foi isso que eu senti, assim. Foi um chacoalhão, tipo assim, ó. Se você não vai fazer o que você veio para fazer, então você vai embora desse mundo. Meio que eu senti isso assim com a doença, sabe? Ó, se você não vai fazer o que você veio fazer, amiga, vamos parar aqui, porque ó, você está fazendo o que aqui? Você não está fazendo o que você não tá fazendo o que você veio fazer. Você está, assim, existindo, mas não está vivendo. Foi isso que eu senti, que eu existia, mas eu não vivia, né? E aí veio esse impulso para trabalhar, só que, assim, a gente fica muito tempo com aquela energia estagnada. E eu senti que essa energia, ela veio muito intensa, mas ainda era fim de pandemia, e eu não estava saindo de casa por questões de saúde, e assim, aquilo foi meio que assim, amornando. E me incomodou isso, porque eu queria estar naquele pique, naquele gás, tipo, 100%. E falei, bom, vou colocar isso aqui, vou finalmente colocar uma coisa para rodar, para acontecer, fazer um trabalho acontecer. E aí, só que eu não me sentia, eu não me sinto, na verdade, ainda em segurança para trabalhar e atender as pessoas. Eu falo muito, minhas amigas falam, mas você me ajuda tanto. Eu falo, poxa, então podia ganhar dinheiro com isso, né? Já que eu ajudo tanto e podia ganhar dinheiro. Eu fiz isso muito. Isso.
Muito. Mas eu sentia que eu estava assim, faltava um preparo, assim, que eu ainda tinha coisas minhas para resolver antes de conseguir ser realmente uma contribuição para outras pessoas, né? E aí, assim, não sei te dizer como é que foi, assim, se foi o algoritmo, se foi o universo, assim. Tá, um dia Entendi. entrou um vídeo lá na timeline lá, eu assisti e falei, cara, que negócio legal, assim, que moça bacana, que, assim, que maneira legal de contar as coisas, de falar alguma coisa que eu já tinha ouvido, mas que finalmente fez sentido e entrou em mim, assim, finalmente isso, eu consegui entender o que eu estava ouvindo, que para mim aquilo, assim, não sei se era a maneira que a pessoa falava, se era uma questão de frequência, eu falava até, eu entendi, mas não sei, eu ainda era meio resistente ao que eu estava ouvindo. E aí, quando você começou a falar, eu falei, caramba, assim, olha, é, assim, é verdade, assim, agora eu consigo aceitar isso, eu consigo ouvir isso sem me doer tanto, sem me sentir, assim, resistente, e tá entrando, né? Então, assim, a questão do parto, né, assim, como assim, gente? Peraí, como assim? Eu me sabotei tanto assim, porque eu queria um parto natural, né, e acabei numa cesárea, eu tinha pavor de cirurgias e acabei numa cesárea. Eu tinha pavor de cirurgia. Quando eu fui colocar o catéter, eu quase morri. A pressão explodiu, assim, porque eu tinha pavor de imaginar uma cirurgia, entendeu? E, então, assim, na minha cabeça, era inconcebível alguém falar que eu quis uma cesárea porque eu tinha pavor de cirurgia. Mas quando você falou, eu consegui entender o movimento que foi aquilo finalmente, sem criar uma resistência tão grande. Então, acho que isso foi muito importante para mim, conseguir olhar essas dores. E desde que a gente fez a cura da criança, eu senti assim que ficou tudo muito mais leve, muito mais tranquilo para mim. Tinha um peso, né, uma cobrança, uma autocobrança ali, uma necessidade de validação que meio que diminuiu, sabe assim? Porque eu entendi o movimento da minha mãe, eu entendi como foi para ela, e aquilo reverberava em mim, e assim, desde aquele dia que a gente fez a outra criança, isso para mim foi, não é que sumiu assim, mas ficou tão mais leve, tão mais tranquilo, que não dói mais tanto, não paralisa mais tanto quanto paralisava. Então, assim, muitíssimo obrigado, Gia, assim, muito obrigada mesmo pelo seu ensinamento, pela sua disponibilidade.